Hello there, are you fine? I hope so. Estão todos bem? Espero que sim. Hoje a gente vai falar da atividade 18 da plataforma digital. Vamos lá? A atividade 18 está falando de textual genres, que são o quê? Os gêneros textuais. Cada texto que a gente lê, ele tem um propósito, ele tem uma característica. Isso forma o gênero textual, tá? Então, o fato dele ter um objetivo, dele ter uma forma própria, é o que a gente chama de gênero textual. Tá? Então, tudo que a gente lê, tudo que a gente faz durante o dia envolve a leitura. Né? Quando a gente vai pegar o ônibus, a gente vai ler o itinerário do ônibus, o número do ônibus. Quando a gente vai no mercado, a gente lê rótulos de produtos, preços. Quando a gente vai a um restaurante, a gente vai ler o cardápio. Quando a gente vai tomar um remédio, a gente vai ler a bula antes de tomar o remédio. Né? Mesmo que o médico tenha receitado, é importante a gente ler a bula para saber se a gente não tem alergias, quais são as reações adversas, né? Então, tudo que a gente lê, ele tem um gênero textual, ele tem um propósito, um objetivo e ele tem uma característica, né? Então, vamos lá, a gente tem aqui alguns textos que a gente pode identificar alguns gêneros textuais bem comuns, tá? Então, começa aqui no A, a gente tem o Your Horoscope This Week, então o seu horóscopo esta semana. Então, qual é o gênero do texto? O horóscopo. Quais são as características do horóscopo, né? Eles sempre vão trazer o símbolo do signo, eles vão trazer o nome dos signos e uma certa previsão para o signo naquela semana, nesse caso, né? Então, qual é o propósito dele? O propósito dele do gênero textual horóscopo é ou fazer previsões divididas por signos, né? Identificados por signos, ou às vezes também identificar características, né, de uma pessoa de acordo com o signo dela. Também pode ser esse o propósito, né? E as características como eu mostrei aqui. Esse texto aqui, ele tem uma brincadeira sutil com a quarentena, né? Qual é a brincadeira? A gente tem aqui na previsão de Aries, né? You will be spending time at home. Então você vai ficar em casa, né? Só que se você for ler todos os signos, todos estão dizendo a mesma coisa. E é essa brincadeira, né? Utilizou-se desse gênero textual para se fazer uma brincadeira com a questão da quarentena, tá bom? No B, no texto B, a gente tem aqui um texto também que não interessa. Ele está escrito em inglês. Se ele tivesse escrito em alemão, se ele tivesse escrito em russo, a gente saberia identificar que isso daqui é uma receita. Né? Por quê? Porque qual é a característica? Ó, ingrediente, method, forma de fazer, né? São coisas que tem que ter numa receita. Às vezes pode ter a figura ou não. Eu sei aqui pela figura até o que vai ser feito. O que tem aqui? Macarrão com molho e tomate. Então, se você for ler lá, pasta with bacon and tomato sauce, que é exatamente isso, pasta e macarrão. Macarrão com bacon e molho de tomate, certo? No texto C, a gente tem um cartão, um card. Esse cartão, ele pode ser um cartão de visita, ele pode ser um cartão de qualquer estabelecimento, certo? Geralmente os estabelecimentos utilizam-se cartões para fazer divulgação, né? Do seu negócio e tudo mais. Aqui é um cartão do quê? Se eu estou falando de fish point, né? Tem um desenho de um peixinho. Então eu acredito que esse seja um restaurante de comida de frutos do mar. Tá? E perceba, ele não está nem escrito em inglês, ó. Eu não faço a menor ideia do que está escrito aqui, não sei nem que língua é essa. Tá? Então, mas só pelo fato de ter, né, o peixe desenhado, um logotipo falando de fish, fish é uma palavra que eu conheço, né? Eu já sei identificar. E o que mais tem no cartão? No cartão tem que ter formas de você entrar em contato com o estabelecimento. Então tem que ter telefone, tem que ter página da internet, e-mail e tudo mais. Tá? Então essas são as características do cartão. E o propósito é o quê? Divulgação. Tá? No D, a gente tem o Weathercast. O Weathercast, eu não preciso saber o que é weather e eu não preciso saber o que é cast para saber que isso daqui é o quê? É uma previsão do tempo, né? Eu tenho os dias da semana aqui, ó, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday e Thursday. O que a gente tem que tomar cuidado é que isso daqui tá começando de onde? Da sexta. Friday é sexta, tá? E aí a previsão para esses dias da semana na cidade de Nova York, tá? No gênero E, no texto E, a gente tem o gênero que é o quê? Aqui é um pouquinho mais difícil de identificar, né? Mas assim, é um anúncio de emprego. Então aqui o cargo para que se precisa, né? Que é o caso de salva-vidas.
e a assistente de loja, shop é loja, tá? Então, assistente de loja. Geralmente, os anúncios de emprego trazem o quê? A característica do cargo. Então, quantos dias você vai trabalhar, quantas horas, às vezes até a remuneração, tá? E também tem que ter, óbvio, local para se entrar em contato, né? O endereço, o telefone, e-mail, para a pessoa interessada poder enviar o currículo, tá bom? Esses são os textos que a gente vai trabalhar nos exercícios a seguir. Temos esses exercícios, então, relacionados àqueles tipos de textos, aqueles gêneros textuais que a gente viu no slide anterior, certo? Então, a gente tem aqui, primeiro, identificar o gênero textual, cada um dos textos apresentados correspondentes. Então, a gente tem a recipe, restaurant card, horoscope, job ad, weather forecast. Eu não vou traduzir todos, porque eles, por serem parecidas, palavras parecidas com o português, dá para identificar. O único que eu vou traduzir é esse job ad, tá? Ad, inclusive, é uma abreviação para a palavra advertised, que seria o quê? Então, job advertised, que é o quê? É um anúncio de emprego, tá? Então, job, trabalho, job, emprego, e advertised, anúncio, tá? Cuidado que advertised é um falso cognato, ele quer dizer anúncio, ele não quer dizer advertência ou qualquer coisa parecida, tá bom? Weather forecast a gente já falou, apesar de lá em cima estar escrito só cast, forecast, cast é a mesma coisa, tá bom? No 2, qual texto você precisaria ler para, se o seu propósito fosse uma das alternativas a seguir? Relacione o propósito da leitura ao gênero textual. Então, a gente tem aqui o propósito do texto, que eu falei de todos lá em cima, e em qual deles que você usa cada um desses propósitos. Mesma coisa, job ad, weather forecast, restaurant card, horoscope e recipe, ok? Super simples, só relacionar o texto, tanto no 1 quanto no 2. No exercício 3, a gente já vai falar da interpretação, né, das informações, né? Então, no 3, eu quero saber o que tem de diferente no texto A em relação ao que estamos acostumados a ler, dentro do gênero horóscopo. Qual é a diferença do texto? Eu já falei lá, já dei a dica na hora que eu expliquei o gênero, hein? Vamos ver quem prestou atenção, quem pescou. Quais são as temperaturas máximas e mínimas, máxima e mínima da terça-feira em Nova York? Cuidado, eu só quero saber da terça-feira. Identifica lá, olha lá. Qual é a terça-feira? Cuidado para não confundir com quinta. Lembra que lá começou na sexta-feira as informações, tá bom? Sobre o que é o texto B. Simples também, não precisa nem falar muito, né? Quais são os cargos oferecidos no anúncio de emprego? Quais são os cargos que estão oferecendo? Eu falei lá também, já dei a dica. E por último, qual a especialidade do restaurante no texto C? Bom, se vocês prestarem atenção nas minhas explicações, não tem segredo nenhum de responder isso. Se não prestou atenção, vai lá, escuta de novo que tem como fazer sem errar, ok? Então são essas as orientações. Semana que vem eu volto com a atividade 19, ok? So, tenha uma boa semana, bons estudos. So, see you, bye bye!